O Brasil acaba de ser impactado pela guerra comercial de Donald Trump. Ontem, 10 de fevereiro, o presidente americano anunciou tarifas de 25% para importações de aço e alumínio. E isso afeta não apenas o Brasil, mas todos os países exportadores dessas mercadorias para os Estados Unidos. As perguntas que ficam são: como as nações vão reagir? Qual será a resposta do governo brasileiro ou da União Europeia? Mas mais do que isso, como as tarifas comerciais de Trump se encaixam dentro do seu programa econômico para fazer a América grande novamente. Pois é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Começando então com a notícia que foi veiculada ontem, as tarifas de 25% sobre aço e alumínio e que começam a valer a partir do dia 12 de março. Então temos aí um mês para a negociação, para tentar reverter essa tarifa. E os países mais afetados são Canadá, Brasil e México, que são os maiores exportadores de aço para os americanos. Isso já aconteceu no passado, na primeira administração do Trump, em 2018, houve já essa tarifa sobre aço e alumínio, e o Brasil conseguiu, em poucas semanas, sentar-se à mesa com o governo americano e negociar uma eliminação das tarifas para aço, reduzir para 10% alumínio com algumas cotas de importação. Agora, como será dessa vez? É o grande mistério, porque nós sabemos que a relação entre o governo brasileiro, o presidente Lula e Trump não é nada boa e muito mais por culpa nossa e declarações recentes do Lula do que por culpa dos americanos. Mas por essa divergência de ideologia, de visão, de mundo, é difícil saber como o nosso governo vai lidar com essa questão diplomática agora. É preciso que se abra, sim, um canal de comunicação pela diplomacia para tentar reverter a decisão, negociar alguma mudança, mas ela ainda é incerta. Então, é preciso aguardar as cenas dos próximos capítulos. E outros países já anunciaram que haverá alguma resposta, como o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, ou então a Ursula von der Leyen da União Europeia, que já disse que haverá uma resposta firme e proporcional a essas medidas impostas pelo Trump. Então, é um momento ainda de volatilidade, a guerra comercial está recém começando, são os primeiros capítulos e muita coisa vai acontecer e seguiremos vendo essas medidas trazendo muita volatilidade para os mercados. Agora, dentro da ótica de para que servem as tarifas comerciais? E será que elas realmente vão enriquecer a nação americana? Dentro de todo o programa econômico de Trump, essa talvez seja a pior medida, a mais contraproducente, mais nociva, que mais vai prejudicar os americanos. Ao contrário do que defende o presidente Trump, essa medida não enriquece a população local e o imposto, a tarifa, tampouco é paga pelos estrangeiros. Primeiro, do ponto de vista de quem enriquece ou quem empobrece, a tarifa é um custo para o cidadão local, é um encarecimento de um produto importado que agora vai custar mais caro para quem está importando, no caso, os próprios americanos. Então são eles que vão sofrer o aumento de tarifas. Alguns setores serão protegidos, esses se beneficiam, setores locais, a indústria siderúrgica americana pode se beneficiar porque será protegida, mas a economia como um todo, a sociedade como um todo, sai perdendo porque agora paga mais caro por um produto que poderia sair mais barato. É um encarecimento artificial que empobrece a população local, que agora terá menos dinheiro para comprar as demais mercadorias, porque tem que pagar mais pelo mesmo produto. Portanto, as tarifas servem para mascarar uma falta de competitividade local em algum setor específico, ou então para mascarar a alta carga tributária que há num país, que torna várias indústrias, vários setores não competitivos, não porque não há competência local, mas sim porque a barra dos tributos, a carga tributária é muito elevada e inviabiliza muitos empreendimentos. Esse é justamente o caso brasileiro. Por isso temos tarifas para vários setores, automóveis, por exemplo, por isso comprar um carro no Brasil sai tão caro assim e com baixa qualidade, porque muitos setores são inviáveis
quando competem com o estrangeiro, porque a nossa carga tributária local já é muito alta. Então a tarifa de importação que afugenta as mercadorias estrangeiras e encarecem os produtos para os consumidores locais, serve esse propósito, proteger setores específicos em detrimento do restante da população. Então tarifas não enriquecem a população local, empobrecem justamente aqueles que se diz defender ou que se diz favorecer. Outro argumento muito usado pelo presidente Trump é que as tarifas serão pagas pelos estrangeiros. Em vez de taxar os americanos pelo imposto de renda, por exemplo, vamos impor tarifas e os estrangeiros vão pagar esse imposto e assim beneficiar a indústria local, os consumidores locais, e não os americanos que pagarão os impostos. Mas essa é uma grande falácia, porque sim, quem paga a tarifa é o importador, é a empresa local, é ela que recebe o produto nos portos e para ela liberar da aduana, ela precisa pagar o imposto de importação. Mas a tarifa quem paga é a empresa local, sobre a qual os Estados Unidos têm jurisdição. Os Estados Unidos não podem tarifar uma empresa estrangeira, como nenhum outro país, e não é assim que funciona. Então a tarifa de importação é sempre paga pela empresa que está importando os produtos, ou seja, a empresa local. E como esse custo acaba sendo repassado para o consumidor final, é um encarecimento do produto. Everything that we do gets passed to the consumer somehow. And this is another additional cost in supply chain that needs to be accounted for somehow. And in most cases, that gets passed on to the consumer as well. When we import the shoes into the United States, U.S. Customs and Border Control sends us an invoice and takes the money out of our account. Once the importer pays that tariff, it's part of our cost of goods and it affects our selling price accordingly. Então fica claro que no final das contas é o consumidor final local, o cidadão americano, que vai pagar pela tarifa e que vai encarecer o seu produto. E é curioso porque o Trump ele fala muito sobre isso, inclusive com o objetivo de criar um External Revenue Service. Assim como tem o Internal Revenue Service, que é a Receita Federal Americana, que cuida do imposto de renda, ele quer criar o External Revenue Service, que seria o imposto de renda exterior, o imposto de tarifas de qualquer imposto de importação. Só que, novamente, não faz sentido. Quem pagaria esse imposto seriam os próprios americanos e não o estrangeiro, mesmo chamando esse futuro possível departamento de External Revenue Service, a Receita Federal Externa. Não faz o menor sentido, mas é um pouco até de como o Trump romantiza a economia americana, dizendo que gostaria de voltar até o passado, início do século XX, final do século XIX, em que a principal fonte de receita do governo americano eram tarifas de importação e não imposto de renda, que nem existia à época, foi criado em 1913. Ele até já aventou a ideia de abolir o imposto de renda, que honestamente seria fantástico. Não acho que vá adiante, mas ilustra um pouco dessa visão que ele tem romantizada de quem paga as tarifas são os estrangeiros, quando isso é uma inverdade. Quem paga as tarifas são os próprios consumidores locais. E aproveitando que estamos falando sobre os Estados Unidos, eu preciso fazer um convite muito especial para vocês. Entre os dias 7 e 10 de abril, teremos mais uma edição da Missão Global em Miami, no escritório da Liberta Global. É um evento imersivo, 4 dias sobre investimentos no exterior, estruturas offshore, como abrir sua empresa no estrangeiro, como fazer o processo migratório, caso esse seja o seu interesse, planejamento patrimonial, sucessório, enfim, são temas importantíssimos para você proteger e preservar e multiplicar o seu patrimônio. Comigo e vários especialistas para cada um desses assuntos. Então, garanta o seu lugar, são vagas muito limitadas, no link na descrição do vídeo tem todos os detalhes, mas caso permaneça alguma dúvida, nossa equipe comercial está pronta para esclarecer qualquer ponto com você, então espero ver você em Miami entre os dias 7 e 10 de abril. Agora, de volta pro vídeo. Então, por que Trump gosta tanto das tarifas comerciais? A gente pode citar 4 razões principais. A primeira é como uma arma de negociação para alcançar outros objetivos, uma ferramenta de barganha para conquistar o que ele realmente está buscando. E nenhum exemplo ilustra melhor essa primeira razão, como o que aconteceu agora com México e Canadá, depois que Trump anunciou tarifas sobre todas as importações oriundas desses dois países,
e em questão de 2, 3 dias, ambos os países sentaram-se à mesa para negociar e entregar o que Trump estava buscando, que era lidar com o problema de tráfico de drogas e imigração ilegal na fronteira do sul e na fronteira do norte dos Estados Unidos. Então, pode ser apenas uma arma de negociação e em muitos casos é exatamente isso. O segundo motivo pode ser uma forma de retaliação ou de aplicar a chamada reciprocidade, já que tem muitos países que já aplicam tarifas de importação sobre exportações americanas. Bom, essa é uma forma do governo americano simplesmente aplicar o mesmo tratamento. O que é curioso, porque muita gente diz que agora não, o Trump está impondo tarifas e outros países vão retaliar. Não, o que o Trump está fazendo, em grande parte dos casos, já é uma retaliação porque os Estados Unidos já sofrem muitas tarifas de importação. E eu vou mostrar um quadro para que a gente tenha uma noção de como isso ocorre na prática e tenha a noção da dimensão dessas tarifas. Então vamos lá, aqui primeiro o caso brasileiro, o quanto que o Brasil já impõe de tarifas sobre vários produtos químicos, minerais, petróleo, máquinas mecânicas, elétricas, eletrônicos, equipamentos de transporte, outros manufaturados, enfim. A tarifa máxima, que chega em alguns casos 18%, 20%, 35%, 20% outros manufaturados, enfim. O Brasil já é um país que impõe muitas tarifas, pelo que a gente já cansou de falar. A nossa carga tributária é elevada para proteger vários setores, impomos ainda mais tarifas de importação. Mas considerando aqui o que os Estados Unidos exportam para China, Canadá, México, Japão, União Europeia, produtos agrícolas, a média ponderada das tarifas que os exportadores americanos sofrem, no caso da China, 16%, Canadá, 11,6%, México, 17%, Japão, 22% e União Europeia, 4,2%. Para produtos não agrícolas, para a União Europeia, a média aqui ponderada mais baixa, 0,9%, para o Canadá 1,9%, México 3%, China 4,1% e Reino Unido 0,1%. Então sim, já há muitas tarifas que os Estados Unidos sofrem. E para a gente aqui graficamente visualizar o quão prejudicial é para os Estados Unidos ou como isso está desequilibrado, há muito mais tarifas impostas contra as empresas americanas do que o contrário, este gráfico ilustra justamente este ponto. No eixo X, as tarifas aplicadas às exportações americanas e no eixo Y, as tarifas aplicadas às importações americanas. Veja aqui o caso brasileiro. Impomos muitas tarifas sobre produtos importados dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, eles impõem pouquíssimas tarifas sobre produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. E a gente pode ver vários casos similares. Aqui a Argentina, a própria China, Índia, a Tailândia, Turquia, Filipinas. Casos menos piores aqui seria Chile, Israel, Canadá, aqui México também está aqui, ó, México, em que há pouquíssimas tarifas, até porque há acordos de livre comércio com esses países. Mas isso mostra como, da ótica americana do Trump, pô, se livre comércio é positivo, a gente deve perseguir isso, por que nós temos essas tarifas? E essa é uma queixa dele que eu só posso concordar, e ele fala sobre isso desde o primeiro mandato. Aliás, ele fala sobre isso há décadas, desde pelo menos da década de 80, que sim acredita em livre comércio. Mas nós não temos livre comércio, então é necessário impor tarifas recíprocas. I believe it's very important that you have free trade. But we don't have free trade right now. É o melhor remédio? Não sei, mas se isso forçar outros países a reduzirem as suas tarifas, seria excelente. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo talvez seja simplesmente porque Trump é um protecionista, um nacionalista, e acredita piamente que essa é uma política benéfica, positiva, que vai favorecer a economia americana e vai enriquecer os seus cidadãos. Talvez ele realmente acredite nisso e que é uma ótima política, porém ele está redondamente enganado se esse for o caso. O quarto motivo é um que eu já comentei num vídeo anterior sobre o plano do Trump para o dólar, em que é uma ferramenta, na sua visão, e na visão também do seu secretário de Tesouro, o Scott Bessent. As tarifas alfandegárias são uma ferramenta para reduzir os déficits comerciais e estruturais, que os Estados Unidos têm com o mundo inteiro e com algumas nações em específico. É um déficit
profundo, especialmente no caso chinês, e eu também quero colocar aqui estes gráficos para que a gente veja a magnitude. Então, no caso chinês, que é o principal, são centenas de bilhões de dólares de déficit comercial. Depois, com a União Europeia, também há um déficit de centenas de bilhões de dólares. Depois, com o México, finalmente com o Canadá e ainda com o Japão, há um déficit bem relevante, que lá na década de 80 era o principal déficit. O que a China hoje representa para os Estados Unidos é o que o Japão representava na década de 80. Mas voltando ao gráfico, o Brasil é, como sempre, quase irrelevante, tem até um superávit comercial, os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil. Mas esse estado de coisas, esses déficits comerciais, e como a gente pode ver no outro gráfico, que aí mostra o déficit em conta corrente e o superávit na conta financeira, isto é, a balança de pagamentos dos Estados Unidos, que mostra todas as operações com o estrangeiro, todas as transações. O que a gente pode observar é que desde 99, na verdade, eu voltaria até desde 80, ou década de 70, os Estados Unidos incorrem em déficits estruturais na sua conta corrente. Significa que eles importam muito mais do restante do mundo, portanto, o estrangeiro está financiando esses déficits. Financiando, comprando ativos americanos, comprando dívida americana, financiando o déficit do governo americano, comprando outro tipo de dívida corporativa e apenas entesourando o dólar, usando o dólar como uma moeda de reserva mundial, é uma forma também de financiar os Estados Unidos. E esse é o grande problema, e aí está a razão real dos déficits estruturais na conta corrente, na balança comercial, é o fato de os Estados Unidos emitirem a moeda de reserva global, o dólar. Esse é o principal problema. E que é uma bênção, mas é também uma maldição. É uma bênção porque concede o chamado privilégio exorbitante. Os Estados Unidos podem simplesmente exportar este papel pintado de verde que o mundo inteiro aceita e entrega produtos manufaturados, qualquer mercadoria, em troca para os Estados Unidos. Então, é um ótimo arranjo por essa ótica. Por outro lado, acaba aprofundando esses déficits, sim, gera uma desindustrialização, a manufatura sai dos Estados Unidos e acaba indo para outros locais, especialmente a China nas últimas décadas, mas a causa final deste problema crônico, o déficit estrutural, está no fato de o dólar ser a moeda mundial. Vivemos sob o padrão dólar. Enquanto isso não for alterado, será muito difícil lidar com esses déficits e apenas via tarifa comercial, que é a ideia do Scott Bessent e também do Trump, não vai surtir efeito, mas esse também é um dos motivos pelos quais Trump e o secretário do Tesouro buscam impor tarifas comerciais sobre o restante do mundo. O resumo da ópera é que essa novela está longe de acabar, teremos volatilidade nos mercados, a guerra comercial terá mais capítulos, os países serão forçados a sentar à mesa de negociação com o governo de Trump, e é sempre difícil extrair sinal desse ruído todo, o que é apenas teatro político. Será que ele realmente acredita que tarifas são boas para a economia e é apenas um protecionista nacionalista? Será que há um pouco da sua ambiguidade estratégica para conseguir o que ele realmente está buscando? Infelizmente, é assim que Donald Trump opera e é difícil fazer a leitura completa das suas falas e ter certeza absoluta de quais são os seus objetivos. Mas essa situação teremos que aprender a lidar com Donald Trump e o governo americano. Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Quem não segue o Dinheiro ainda, siga o Dinheiro, código aqui em cima, link na descrição do vídeo, nosso aplicativo com muito mais conteúdo, curso aprofundado sobre ciclos econômicos, investimentos, inclusive lá eu abro a minha carteira de investimentos, então siga o Dinheiro que você vai gostar e muito dos nossos conteúdos. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.